Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso nono monólogo de Direito Comercial. Da forma como nós interpretamos o direito comercial, e aqui não somos inovadores, juntamos a nossa voz à maioria, seguimos de perto a melhor doutrina, mormente a doutrina italiana, tendemos a considerar o direito comercial dos dias de hoje como um direito de empresa. Agora, subsiste a pergunta: o que é uma empresa? A expressão empresa é uma expressão plurissignificativa, ou seja, tem várias acessões, pode ser usada, pode ser recebida em vários e diferentes sentidos. Um sentido possível da expressão empresa é um sentido subjetivo. Nesse sentido subjetivo, a empresa refere-se ao empresário, refere-se, no caso da empresa comercial, ao comerciante. Há um outro sentido de empresa enquanto atividade. Para alguns autores, é esse o sentido da empresa que encontramos no artigo 230 do Código Comercial. Um outro sentido possível é a empresa enquanto instituição, o sentido institucional de empresa. De alguma forma, quando falámos na nossa última conversa sobre responsabilidade social das empresas, fomos beber a esse princípio, recebemos no direito positivo português. Um outro sentido, aquele que nos interessa hoje, é o sentido objetivo da empresa. Neste sentido objetivo da empresa, enquanto a empresa enquanto objeto, a empresa enquanto uma determinada realidade, com uma configuração jurídica, a expressão empresa é sinonímia, ou pode usar-se em sinonímia, com a de estabelecimento comercial. É sobre esta noção que vamos hoje conversar. Quanto a mim nuclear, sou daqueles que entende que sem estabelecimento comercial não pode haver comerciante, maiormente comerciante em nome individual, porquanto as sociedades comerciais, sendo comerciantes natos, sendo comerciantes juridicamente comerciantes, não necessitam de uma prática reiterada de uma atividade, mas nos casos comerciantes em nome individual, a base sobre a qual se construiu depois o direito comercial, a existência de um estabelecimento comercial é condição sine qua non. O que eu entendo, e aí distingo de outros, é que há certos estabelecimentos comerciais que são profundamente simples, quase insípidos. Por exemplo, clássico do vendedor de castanhas. Mas não deixa ainda assim de ser um estabelecimento comercial. E isto porquê? O que é para nós um estabelecimento comercial? Um estabelecimento comercial é uma organização do empresário mercantil, o conjunto de elementos pelo empresário unidos para, através destes elementos, realizar uma qualquer atividade económica, que tem que ser comercial, e é isto que é um estabelecimento comercial. Se quisermos, numa palavra, num sinónimo, identificar estabelecimento comercial, eu diria que um estabelecimento comercial é uma organização. Ou seja, não é apenas um mero conjunto de bens reunidos, é a organização desses bens para, através deles, prosseguir uma determinada atividade, visando depois o lucro. É isto a essência, a condição do estabelecimento. Dito isto, vamos deter-nos alguns minutos em analisar os elementos do estabelecimento comercial. Os 3 ou 4 elementos do estabelecimento comercial. Digo 3 ou 4 elementos, porquanto para alguns autores serão 3, para outros serão 4, mesmo aqueles que falam apenas em 2, como recentemente o faz Paulo Lopes. Mas lá vamos. Primeiro elemento. Elementos corpóreos. O que são elementos corpóreos? São as coisas corpóreas que fazem parte do estabelecimento. Como o quê? Como as matérias-primas, como as máquinas, como a decoração, os móveis, o dinheiro em caixa, as máquinas, os utensílios. Tudo isso
são os elementos corpóreos. Agarrando no nosso exemplo do vendedor de castanhas, a banquinha onde ele vende as castanhas, as próprias castanhas, o fogareiro, as folhas de lista telefónica, tudo isso seriam os seus elementos corpóreos. Não há estabelecimento comercial sem elementos corpóreos, que variam na sua dimensão e na sua tipologia. Varia na sua dimensão porquê? Porque um estabelecimento mais simples tem menos elementos corpóreos, um estabelecimento mais complexo terá mais elementos corpóreos. Agora, eu vos dizer no ensino que mesmo uma empresa que se dedica ao comércio eletrónico terá um computador, terá um módem e aí encontramos elementos corpóreos. O que é que varia na tipologia? Se um quiosque que venda castanhas ou um vendedor ambulante de castanhas tem um estabelecimento comercial, se uma macrofábrica de 5.000 trabalhadores, 10.000 trabalhadores é um estabelecimento comercial, obviamente que a tipologia varia. Aquilo que é característico enquanto elementos corpóreos num estabelecimento comercial é irrelevante para outros e vice-versa. Segundo categoria ou segundo tipo de elementos, os elementos incorpóreos. Estes são cada vez mais importantes. O conjunto de direitos que circunda o estabelecimento comercial. Falamos do quê? Falamos dos contratos de arrendamento, quando existem, dos contratos de trabalho, dos contratos de prestação de serviço, dos créditos sobre os clientes, de contratos como o franchising, ou contrato know-how, ou contratos de leasing, locações financeiras ou outras. Direitos industriais. Falo do quê? Falo de direitos sobre patentes, direitos sobre marcas. Tudo isto são os elementos incorpóreos, cada vez mais importantes. Não vou desenvolver, porque este não é o momento, mas numa economia que passou do tangível para o intangível, uma economia em que cada vez há menos bens e há mais serviços, em que nos próprios bens, o que dá valor aos bens, não é o bem em si mesmo, mas elementos incorporados.
a imagem de marca, a existência de patentes ou outros direitos industriais. O aviamento é a localização, o aviamento é o know-how, o aviamento é estar ligado a um contrato franchise que é lucrativo. Tudo isto, toda esta capacidade para gerar lucros, é o aviamento. E é sobre isto que vamos meditar na nossa próxima conversa. A todos, um bom estudo e até à próxima.